Fala pessoal, beleza? Boa noite, né? Só para completar a sexta-feira aqui, hoje foi um dia bem interessante, né? Parabéns, né, a galera que operou bem, né, o dia de hoje. Eu vi que vários de vocês me mandaram ali, né, alguns recados, né, de operações que fizeram no dia de hoje. Parabéns pela disciplina, pessoal. Parabéns porque, assim, o mercado ele não é algo fácil. Então, realmente, você, né, quando vai bem, se dê, né, esse parabéns, sabe? Se dê essa motivação para continuar estudando, né? Para persistir estudando, né? Sem estudo a gente não vai a lugar nenhum. É, Então, a gente conversa um pouco aqui sobre melhores trades, né? Vou colocar aqui nos 60 minutos, né? Já que a gente vai bater um papo somente sobre isso. É, Amanhã, né, a gente tem vídeo da mentoria gradual, né? E aí eu vou ver se a gente consegue também um tempinho ali pra gente bater um papo sobre ideias para segunda-feira. Mas essa semana, né, como eu falei, eu vou operar a maior parte dos dias ali, então a gente tá junto ali pela manhã. O áudio talvez fique um pouco mais baixo, tá, pessoal? Tô com o notebook. E às vezes quando eu fica um pouco o ruído da ventoinha ali do notebook, tá? Então, dia de hoje, né, pessoal? Movimentação bem interessante. Barra um do dia aqui acaba sendo continuidade, né, de um setup que a gente já conhece, né? Quando o preço ele termina em cima dessa movimentação aqui, ó. E aí eu repito muitas coisas para vocês, né? E parabéns pro amigo ali, né? Que ele falou que vai lembrando ao longo do dia das coisas que a gente vai citando. Quando o mercado termina, né, em cima da 20, né, vindo de uma tendência, a gente tem um setup. Esse setup, né, ele se chama M2S, duas pernas de retorno à média móvel de 20. A questão de continuidade ou rompimento dele, né, a gente só vê quando tem algum tipo de barra de sinal. Então, se tivesse sido uma boa barra de alta, né, que como em algum momento aqui essa barra foi, né, ela acabou soando bastante como uma armadilha aos comprados, ó, porque essa barra ela abre, né, exatamente aqui nesse ponto, e em determinado momento ela estava aqui. E o que a gente havia falado, né, que se o mercado faz essa movimentação média alta, isso daqui poderia, né, atuar como um gap de média. Então, se você tivesse mais uma barra, né, de tendência aqui, você teria uma barra, por exemplo, completa acima da 20. Isso seria uma barra inicial quanto à ideia de gap de média. Depois da primeira barra, já não compensa mais você comprar, tá? Talvez seja mais interessante você estar pensando em vender. Até porque aqui é um tempo macro, né? Então, se você conseguir algum padrão de venda alto, né, um topo duplo, uma wedge, né, uma wedge com topo duplo, né, seria a possibilidade de você, por exemplo, estar vendendo alto no micro, né, pensando já na antecipação, né, da perda da mínima, né, da própria movimentação do gap de média dos 60. Mas a gente finalizou o dia falando que aqui era a tendência, né, pessoal? Então, se é a tendência, fica mais fácil o mercado vir a níveis mais baixos. Aqui tem um ponto interessante, né, de uma barra que eu falo bastante para vocês, que é a própria Old Sidebar. E hoje eu acabei gravando para vocês porque foi um certo show, né, de Old Sidebar. Então, essa barra aqui do próprio M60, ela é uma armadilha, né, para os comprados. Porque para todos os comprados que pegaram toda essa movimentação ó, desse ponto até aqui em cima, eles foram armadilhados em cerca de 500 pontos, né? Então foi uma boa armadilha comprados. Para quem foi comprando essa movimentação e acabou comprando alto, né? Naquele momento ali, onde às vezes a gente fica com aquela sensação, né, de que a gente vai ficar de fora. Então, se você comprou alto e não estopou, né, você teve que estopar durante toda essa movimentação de queda. Então, o macro hoje acabou auxiliando bastante na possibilidade de leitura, onde você vinha de uma tendência inicial, 80% das tentativas de reversão de tendência irão falhar, e enquanto não tiver, pessoal, um gap de média, não tem nem mesmo a possibilidade de lateralidade, tá? Sigam as regras, né? São regras que a gente vem trabalhando já há bastante tempo. Enquanto, né, a gente não tem um gap de média, não tem nem a possibilidade, né, de uma reversão majoritária de tendência, apenas de manutenção da tendência, beleza? Então, essa barra, né, essa barra um, ela é o tipo de barra que ela precisa te convencer, né, de que os comprados ficaram armadilhados e que provavelmente o stop deles, né, de alguns deles pode estar abaixo dessa mínima. E stop sendo acionado, né, muitas vezes gera esse tipo de vela, né, uma vela de continuidade bastante ampla. Então, essa seria uma possibilidade. Aqui o mercado voltou a ficar baixo, né, na própria possibilidade de canal, né, se a gente pegar as últimas três puxadas que a gente havia ter deixado aqui, ó, aqui tinha uma, duas, região de terceira puxada. Se você prolonga aqui, você vê que aqui, né, ainda seria dessa última movimentação, né, uma baixo, né, no canal de baixo aqui. Aqui, né, a gente tinha a nossa potencial ponto de inflexão, a gente viu que ele não foi renovado. Quando não tem renovação do ponto de inflexão, não tem possibilidade de perna 2 de alta, também não tem possibilidade da wedge que deu certo vir buscar, né, o teste da máxima do canal. Então,
algumas premissas para serem cumpridas, o preço precisa executar, né, algumas situações. Acabaram não acontecendo, tá? Então, aqui seria uma boa venda até ficar, né, aqui, né, no caso, baixo no canal. Novamente, baixo no canal, a gente evita vendas, né, porque não cabe apostar uma probabilidade de apenas 25% de rompimento para ter duas pernas de baixo. A gente precisa ver acontecer para entrar provavelmente em um pullback. Aqui no 15 minutos, né, tivemos mais algumas outsides, né, pessoal, no dia de hoje. Uma outside como barra inicial. Essa outside aqui, pessoal, no 15 minutos, ela é um Fab 4? Não, ela não é um Fab 4, né? A gente está trabalhando abaixo do 200. Nos 60 minutos, você está numa possibilidade de tendência de alta? Não, você não está. Um Fab 4 de venda seria algo muito mais confortável, é uma movimentação inicial de venda. Por quê? Porque você está a favor do macro, tá? A favor, inclusive, né, do fechamento do preço em um setup de venda, né? Um próprio M2S. Aqui, uma região, né, de topo duplo, certo? Eu tenho um ponto de pausa. O mercado volta para essa região. Uma barra sozinha, né, ela não faz nada, né? Ela precisa de continuidade. A gente sempre se pergunta, né, quando um rompimento vai dar certo, né? A gente estudou uma parte de rompimentos onde o Wall cita, né, que uma das características, né, centrais de um trader é saber se esse rompimento deu certo ou não. E rompimentos que dão certo, eles têm continuidade, né? Você vê, por exemplo, aqui, ó, o rompimento da mínima da B1, né, do dia. Eu tenho uma pequena barra de rompimento, sem muita expressão, mas a barra de continuidade dela é fantástica, né? Ela se afasta muito da região a ser rompida, né? Esse tipo de rompimento aqui é muito mais difícil de falhar. E aqui, né, você não tem barra nenhuma de continuidade, você tem apenas uma barra de falha. E aí você tem uma outside seguida de outra outside, né? Você teve aqui uma outside inicial, depois você teve uma outra outside a favor dos vendidos. Essa outside, pessoal, ela está a favor do macro. Essa outside ela está contra o macro. Então essa outside aqui, inicial, ela tem menor probabilidade, né, de ter uma ampla continuidade. Poderia ter tido? Poderia. Seria a conclusão, né, do mercado fazer o gap de média ali no próprio 60 minutos, né, aqui, ó. Seria o mercado conseguindo, né, concluir o gap de média aqui nos 60 minutos. Aí você teve uma outra outside, né? Aqui, né, pelo 15 minutos, ficaria só complexo a compra porque você estaria comprando em cima da M20 ali no gráfico dos 60, né? Então fica uma venda complicada, uma compra complicada de você fazer, né? Você comprar em cima de uma possibilidade ainda, né, de um setup é, de venda que ainda não, né, te apresentou, por exemplo, pressão compradora suficiente lá nos 60 minutos. Quando tem o gap de média lá nos 60 minutos, aí sim, né, a gente pode estar pensando em comprar baixo, ou mesmo comprar continuidade um pouco mais alta. No geral, mais baixo, né? Acaba sendo mais interessante pela localização e possibilidade de MTR. Então, dentro aqui, né, dessa leitura, você teve um outside contra o macro, uma outside a favor do macro. A segunda outside ela já teve continuidade na própria barra 2, depois ela tem a tentativa de rompimento da B1 e a continuidade nessa outra barra. Aqui tinha uma região de fundo duplo, né? Mas a princípio a gente sempre foca em alvos intraday. Então você poderia pegar primeiro e segundo alvo desse pivô aqui, que foram, né, devidamente pagos, tá? Mais uma outra outside aqui, pessoal, interessante, ó, foi essa outside aqui, ó, a B15. Ela vem acima da máxima, fecha abaixo da mínima. Isso daqui foi a construção do gap de média, né, lá nos 5 minutos. Aqui, razoavelmente, foi a venda de L2. A gente já chega lá. Aqui tinha uma POC, né, aqui no próprio 5 minutos. Bem aqui tinha um gap aberto. A gente também já vai para lá. Tá, depois disso daqui, ó, pequeno micro canal, L1, né, não teve falha, né, de L1 direto, mas a L1 e a L2 não deram certo. Compradores, né, viram isso como uma certa oportunidade. Tá? Então, lembrem, né, parabéns pelo trade de hoje para a galera que fez, né, que eu vi que vários de vocês venderam o gap de média, pegaram o gap de média até a região da POC, façam backtest, isso aqui funciona demais, né? POC, gap, né? Quando tem os dois, né, acaba tendo uma confluência melhor ainda. E hoje teve os dois, né? Barra 1 aqui do próprio, né, 5 minutos, né, pessoal, seria a possibilidade também, né, de você ter, né, realinhado essa linha que a gente deixou aqui no dia de ontem, né? Uma, duas, três puxadas, barra de rompimento, ausência de continuidade, 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 uma barra de venda. Uma outside bar forte, né, fechando, né, próximo de sua mínima, sem ser, né, uma tendência clara, né, anteriormente você não tinha, né, a característica de uma boa tendência, médias abertas, alinhadas, direcionais. A barra 1 até gerou, né, um novo realinhamento, mas você não teve continuidade, ó, acima da máxima da B1 em nenhuma barra. Continuidade, eu digo, eu me refiro a um bom fechamento de alta, tá? Esse rompimento aqui, ó, nos 5 minutos, a gente já fala sobre onde ele começou.
Mas um ponto importante, né, que a gente vem batendo na tecla, né, pessoal, até mesmo quando a gente começou a estudar gaps, o Brooks falou um pouco, né, sobre a possibilidade, né, de você entender o mercado e movimentações, até mesmo quanto a alvos, ó. Se eu pego a última movimentação mais perto de mim, mínima dessa barra, com a máxima prévia, eu tenho um primeiro alvo. O mercado alcançou essa movimentação. Opa, Luciano, eu posso usar esse outro fundo? Não posso, porque eu tenho esse fundo aqui mais baixo. Eu posso usar um fundo mais baixo que ele. Tá? Então, dentro de regra de alvo, né, de projeção, você não pode usar esse fundo aqui, ó. Você não pode usar esse fundo, você não pode usar esse. Por quê? Porque esse fundo aqui é mais baixo que todos esses outros. Se eu quiser usar um outro ponto de pivô, eu tenho que pegar esse aqui, que ele é mais baixo que esse. E aí eu posso trabalhar essa projeção ou essa projeção. Vamos, né, agora a esse outro pivô, né, para a gente ver se o mercado cumpriu algum tipo de projeção de algo, né, nessa barra muito rápida, né, da abertura aqui. Então o mercado aqui, ó, ele cumpriu o primeiro alvo, já na própria B1, e cumpriu, né, o segundo alvo, ó, desse pivô, né, aqui na máxima do dia, tá? Milimetricamente, cirurgicamente, né, como queira falar, ó, se você projeta daqui, aqui, né, basicamente você tem esse alvo. Ele também, né, pagou a projeção desse outro pivô, né, que seria o primeiro alvo dele. Então, segundo deste, primeiro deste, né, basicamente aqui o mercado alcançando essa região. Região de alvos alcançados, né, realização de lucro desses comprados aqui de maneira muito breve, né, a barra, né, aqui, uma excelente outside. Outside, né, a gente tem uma fala que a gente repete bastante sobre elas, que é sobre a questão de ter continuidade com ou sem correção. Lá nos 60 minutos fazia mais sentido, né, o mercado ainda, ou pelo menos entrar em lateralidade, né, ou pelo menos que ele já tivesse o gap de média, para a gente pensar de maneira mais forte na ponta compradora. Aí, né, aqui você teve a questão de continuidade. Aqui você teve um gatilho de venda, né, nessa outside, tá? Já teve uma possibilidade de vender, tá, abaixo dessa barra, né, aqui. Uma possibilidade aqui com uma boa espaço aqui, né, para o teste da mínima da barra, então ficaria basicamente ali cerca de 1 para 1. Aqui você avalia o rompimento e continuidade, ó. Barra de rompimento, continuidade ruim. Continuidade ruim, barra de continuidade. Aqui, né, o mercado deixa a possibilidade, né, de gap aberto, ó, da mínima da B1, né, você tem aqui, ó, gap aberto aqui quando tem a máxima da B15 com a mínima da B1. Então tem barra de rompimento, falha de continuidade, continuidade na B14, né? Ela consegue se afastar da região a ser rompida. Quando o mercado te convence que ele tem um rompimento, né? Aí é quando você pode, né, trabalhar também a projeção de alvos, preferencialmente alvos intraday, né, pessoal? Primeiro, então primeiro alvo aqui, ó, segundo alvo aqui, terceiro alvo, né, o mercado acabou não alcançando essa movimentação. Terceiros alvos, né, é um pouco menos de 40% de terceiro alvo intraday que o mercado paga. Então é melhor você focar no primeiro e no segundo. Em dias, né, que você tem uma retração muito grande da movimentação do preço, aí é quando você pode pensar um pouco mais, né, numa movimentação um pouco mais esticada. Ou quando o mercado está andando, né, a favor do macro, né? Você olha às vezes o diário 60, né, o próprio 15, tá todo mundo em tendência, né? E é quando ele geralmente até passa desses terceiros alvos. Além disso daqui, né, pessoal, você ainda poderia trabalhar alguma outra projeção. Primeiro, os alvos mais perto. Depois, né, você poderia trabalhar essa projeção aqui, ó. Ficou, né, devendo? Ficou devendo, tá? Então, por isso, primeiro, trabalhe, né, a questão dos alvos, né, mais próximos a você, tá? Então, aqui seria a possibilidade, né, de você trabalhar essa projeção, né? Um dos amigos, né, acho que ainda me mandou uma dúvida sobre isso daqui ser uma possibilidade de wedge. Eu, particularmente, prefiro wedges mais próximas, né, da, de ter uma certa perfeição, né, quanto à observação, né? Seria a mesma coisa de eu, a princípio, ligar esse ponto só nesse ponto aqui para esperar essa movimentação mais aqui embaixo. Eu esperaria ela mais baixa, né? Se eu ligo essas três puxadas aqui, ó, e eu como gosto de wedges perfeitos, eu esperaria o preço vir aqui. Dentro dessa possibilidade de canal que a gente já tinha construído, né, porque aqui não teve rompimento, ó, deixa eu só apagar essa primeira aqui para não ficar tão confuso. Mas se a gente está pensando, né, num canal de baixo, a gente está pensando nessa movimentação aqui, ó. Fundo, fundo, né? Dupliquei essa linha, aqui é a máxima mais alta. Então, isso daqui é um canal. Se eu estou pensando nessa movimentação como canal, até porque não teve rompimento e continuidade, né? Barra de rompimento, ausência de continuidade, o preço voltou para o canal. Aqui ele volta a ficar baixo, né? Nesse canal aqui inicial, tá? Mas eu provavelmente não ligaria, né, essa movimentação dessa maneira, tá? Não que seja errado, mas é uma questão particular minha, de gostar de ver essas wedges perfeitas, de gostar de ver o preço parar, por exemplo, numa terceira puxada, tá? Então,
Isso é uma particularidade minha, não que você tenha que seguir. Você pode adaptar isso, né, aos seus estudos e seus backtests. Então, depois disso daqui, né, pessoal, do rompimento até o mercado pagar a projeção de alvos, a gente vê que isso daqui se tornou uma pequena tendência, ó. Barra completa aqui, ó, abaixo, né, da A20, e depois você vê que teve um grande impulso. Não é qualquer movimentação, né, pessoal? Ah, o mercado veio trabalhar acima da 20, Luciano. Isso daqui é uma tendência? Pô, isso aqui tem muito mais característica de lateralidade, tem doji, quase não tem deslocamento do preço, tá? Então, também usem um bom senso, tá? Não sai batizando tudo como tendência. Tendência precisa ter deslocamento do preço. Ela precisa ter algum tipo de deslocamento favorável da movimentação. Isso daqui se parece com a tendência, Luciano? Se parece, pô, tem um ótimo deslocamento de preço aqui, ó, tá? Você vê aqui, ó, 19 fechamentos abaixo da 20, não sendo um radical, né? 19 fechamentos, tendência. Opa, se é tendência, Luciano, eu posso trabalhar o gap de média. E aqui, né, eu dedico mais uma vez o parabéns para vocês, né, por terem operado isso daqui de maneira cirúrgica, né, de ter participado dessa movimentação aqui, que foi uma movimentação bem agradável. E vi que vocês saíram, né, num ponto muito interessante, né, pelo print que vocês me mandaram ali. Então, parabéns pela leitura. Aqui, né, o mercado depois, né, que ele alcança ali as projeções de alvo, o mercado teve uma certa pausa, uma barra climática, né, pessoal? Essa barra 17 aqui, ó. Nem sempre o clímax ele é de uma vez, tá? Mas a questão de clímax, né, quando você tem clímax, muitas vezes você tem a perda da aceleração ou da continuidade. Muitas vezes a questão, né, de um clímax, ele também gera a possibilidade de uma final flag, né, de uma bandeira final. São movimentações, né, que se repetem, né? Então, são pontos, né, a se observar. Então, o mercado encontra aqui, né, um ponto de pausa dentro daquela possibilidade de final flag, né, que é aquela movimentação de impulso e que o mercado faz quase um F, né, com vários dojis. Se enquadrou bem aqui nessa movimentação também. E aí o mercado formou um pequeno microcanal de alta. Microcanal, certo? Depois aqui ele tenta um fechamento acima da 20, volta, outro fechamento acima da 20, volta. Opa, dois fechamentos acima da 20, Luciano. Aqui, ó, minhas primeiras duas barras, né? Você teve aqui, ó, a venda de L1, né? Se você quisesse aguardar um gatilho, seria você vender a B45, né? O fechamento da B45. E aí você teria esse espaço aqui até a POC. E, né, como eu havia falado para vocês no estudo anterior, quando a gente tem duas razões, né, como magneto, tem uma POC, por exemplo, né, que ficou por conta de um bom deslocamento do preço. Quando não tem POC, tá, pessoal, a gente até pensa um pouco mais na possibilidade de retomada, porque não ficou região de troca de contrato ainda. E aí a tendência pode ser retomada, né, e pode formar uma possibilidade de uma wedge, né, uma bandeira final, né, em forma de cunha. Então, dentro dessa leitura aqui, ó, você teve ainda o gap aberto, né? Ele veio cirurgicamente também fechar esse gap, tá? Então, veio testar a região de POC, veio testar o gap. Nada, nada, né? Acaba sendo um trade técnico ali, ó, de cerca de quase 500 pontos, tá? Depois disso daqui, ó, na região de troca de contratos, pós fechamento do gap, o mercado voltou, né, para uma movimentação de alta. Teve alguns gatilhos de compra aqui, né? Chegou a ser tendência aqui, Luciano? Ó, aqui não, né? 12, 13 fechamentos, tá? O mercado só está cumprindo a movimentação do gap de média. E retomando, né, pessoal? O gap de média põe fim a esta tendência e inicia uma fase de lateralidade para algum teste da mínima da tendência. Isso aqui, Luciano, é algum teste da mínima da tendência? É sim. Fechou o gap, testou uma região de troca de contratos. É um tipo de teste de fundo. É um fundo duplo, levemente mais alto. Mais alto, né? Não levemente. Tá? Então, depois disso daqui, o mercado poderia, né, encontrar algum tipo de movimentação de alta. Então, se, né, você ainda tem alguma boa razão para estar comprando, né, seria a possibilidade, né, de você estar participando dessa movimentação. Beleza? Então, pro estudo de hoje era isso, pessoal. A ideia era fazer um videozinho bem rápido aqui para vocês. Já ficou até um pouco mais longo, né, do que eu deveria. É, um bom final de semana para vocês, né? Amanhã eu acabo postando ali o estudo, né, da mentoria gradual, tá? Lá na área de membros. E aí a gente encerra, né, aquela parte sobre gaps, tá? Beleza? Valeu, um forte abraço para vocês e um bom final de semana e até mais.